E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, porque tem uma pessoa especial retornando ao nosso programa, Leandro Dornelles. Eu fico tão feliz com a tua presença aqui, adoro de verdade ter esse bate-papo de forma leve, sempre cheio de conteúdo interessante. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, agradeço a oportunidade, principalmente em respeito a esse espaço que você cede para que a gente possa falar de tantos assuntos interessantes, aqueles que também estão nos assistindo, né? Eu peço até licença para poder falar desse assunto, porque é um assunto que mexe com as pessoas. É verdade. Mas eu estou feliz por estar aqui, muito obrigado. Ah, felizes estamos nós. O tema é muito pertinente, né? Infelizmente, os números são alarmantes. Sim. E nós vamos falar hoje sobre o suicídio. Sobre o suicídio. É triste falar que os números são alarmantes, né? Porque, na realidade, a gente tem que propagar o amor à vida, né? Todo mundo, uma grande maioria das pessoas estão aí lutando para sobreviver. Infelizmente, tem pessoas que doentes também, de várias maneiras, Sim. tiram a sua vida. Sim. E os números são como eu falei, grandes. São assustadores. Hoje nós temos aí catalogado mais ou menos quase 1 milhão, né, de suicidas, só para você ter uma noção, né, em cerca de 25 milhões de tentativas. Então, imagina o quão grande 25 milhões de tentativas. Tipo assim, você imaginar que a pessoa chega a tentar se matar. 25 milhões, olha então, só. É um resultado estrondoso, é um resultado que nos assusta quando a gente fala, até porque não estamos acostumados a ouvir falar, né? Sim. Então, nos assusta, de repente... É um assunto que as pessoas têm preconceito, né? Não querem conversar sobre, por mais que seja um problema que às vezes está do lado, né? Dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Não é difícil você estar em um ambiente e a pessoa comentar, nossa, fulano de tal se suicidou, não é algo que está tão distante. Eu quero saber um detalhe, foi esses números que chamaram a sua atenção para você idealizar este livro, que é o Livro Amarelo? Tanto este número, quanto também a perspectiva que eu tinha em relação à vida, a perspectiva que eu tenho. Eu acho que nós temos que valorizar constantemente o ato de estar aqui no planeta Terra. E eu comecei a perceber que muitas pessoas estão voltando para o plano espiritual de maneiras diversas e quase todas elas através também do suicídio. Seja ele do suicídio direto, seja ele do suicídio indireto, que também existe, as pessoas nem sequer prestam atenção nisso. Fiquei curiosa, suicídio direto, suicídio indireto. Vou falar sobre eles. E aí também tem essa questão, né? Nós temos o Setembro Amarelo, em que a gente vê que tudo se converte para o Setembro Amarelo. Sim. Mas e os outros meses? E os outros dias dentro da minha casa? Como lidar com uma pessoa com pensamento suicida? Pior ainda, como identificar que uma pessoa está com um pensamento suicida quando de repente eu olho para aquela pessoa e ela está sorrindo, ela é alegre, ela é feliz. Isso acontece muito. Às vezes você vê relatos assim de pessoas que são próximas à pessoa que infelizmente se suicidou, fala, nossa, que pessoa, ela era alegre, maravilhosa, gostava da vida e surpreendeu a todos com o suicídio. E o pensamento suicida, ele é muito sutil, Elga. Eu falo porque eu também já fui depressivo durante muitos anos. Fiz tratamento, fui para o psicólogo, né? Fiz tratamento com psiquiatra também durante um período e isso me ajudou. Só que eu fui atrás deste auxílio quando eu tive meu pensamento suicida. Eu Foi cheguei isso que você falou, opa, falei, não está certo. Mas isso eu tinha o quê? 17 para 18 anos, eu consegui perceber isso. Outras pessoas não percebem. Sim. Tem pessoas que cometem o ato, a prática do suicídio, de maneira totalmente inconsciente. Agora tem pessoas, assuste, que elas próprias, né, elas organizam, elas criam etapas para o próprio suicídio. Elas pensam em como fazer, com data, com hora, com local. Tipo, é algo até planejado? Isso, planejado, até quem culpar. Fazem aquela carta para culpar alguém. E aí nós vamos para aquela questão, esta pessoa, ela está fazendo por maldade? Não, ela é doente. E ela precisa do nosso socorro, ela precisa do nosso apoio, de nosso abraço. Ela precisa que a gente perceba e insista. Tem pessoas que me perguntam, mas Leandro, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que ela não aceita nem tocar nesse assunto. Não interessa. Toque nesse assunto. Você tem que furar, tipo assim, quebrar aquele bloqueio, né? Exatamente. A pessoa precisa se abrir, ela já está fechada. Isso, quebra esse tabu. Sim. Né? Dentro da própria família, dentro do seu ciclo social, quebra esse tabu.
Se a gente se reúne para falar todos os assuntos bons, agradáveis, vamos falar de algum assunto também que é um pouquinho pesado? Vamos falar de morte? Por que não? Ninguém não quer. Faz parte, né? Ninguém quer falar. Ninguém quer. E não Mas faz parte, da vida. De nossa vida? Exatamente. Sim. Posso falar de futebol, posso falar de festa, eu posso falar de confraternização, eu posso falar de religião, de política? Sim. Então vamos falar de outros aspectos que também nos cercam, são importantes para a nossa constituição quanto humanos aqui na Terra. Sim. E falar dele é necessário. Estamos aí adentrando a este tema aqui nesse nosso bate-papo. E no livro você reúne vários profissionais, né? Bem pensadamente, lógico, psicólogos, pessoas que estão aí, tem a técnica também para lidar com a situação. Como é que foi essa sua busca? Primeira coisa que eu queria era um livro que fosse de acesso a toda a população, né? Que qualquer pessoa que ler este livro vai entender e vai buscar essa sensibilização. Sim. Então o livro é tanto para a família, tanto para quem também está com pensamento suicida, porque este livro vai chegar na mão desta pessoa. Então a ideia foi, vou buscar profissionais da área da saúde, primeiro os psicólogos, que está ali no front, né? Na linha de frente, né? Sim. E eu busquei psicólogos especialistas em traumas, em suicídios, em doenças psíquicas que realmente levam a pessoa a cometer o suicídio. Entendi. Então nós temos hoje 5 psicólogos que escreveram, do ponto de vista da psicologia, como prevenir o suicídio, como sensibilizar a família, como pedir para que as pessoas reparem mais umas às outras, né? Para que possam identificar um potencial suicida no seu lar, ou até mesmo no seu ciclo social entre os seus amigos. Então, essa busca ela foi bem prioritária, porque eu também tinha uma preocupação. O livro ele não pode incitar uma pessoa a cometer o suicídio. Não. A leitura do livro ela é muito clara, ela é muito limpa, né, dessas informações perturbadoras. Então, você não vai encontrar no livro, por exemplo, falando aspectos do que acontece, por exemplo, qual que é o processo do suicídio, como que executa um suicídio. Não. Ele faz aquela introdução, ele faz a observação para que não chegue a este ponto. Foi algo que você observou em outras obras, então? Isto, exato. Entendi. Também. E você teve todo o cuidado de produzir algo que não trouxesse. Que não trouxesse. Então, por exemplo, se a gente vai hoje para a própria mídia, quando vai cobrir um evento de suicídio, não mostra. Né? Faz a reportagem de maneira muito bem elaborada, mas não mostra exatamente todo aquele processo. Por quê? Isso as pessoas não precisam saber. Até porque a gente tem que lembrar que alguém está assistindo e pode ver e querer fazer. A mesma coisa com o livro. Infelizmente. Exato, tem. Então a mesma coisa com o livro. Engraçado, né? Como é que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando você está lidando com um número grande de pessoas. É uma responsabilidade. E tratar de literatura foi mais ainda. Falei, porque a literatura ela é interpretável. Sim. Como é que eu vou escrever alguma coisa que é tão tabu na sociedade para que realmente seja um processo de sensibilização e de prevenção? E não de forma a cutucar a pessoa. E nós conseguimos. Porque esses profissionais trabalham há mais de 15 anos com suicidas. Então eles sabem exatamente que ponto tocar. E aí eu tenho um capítulo que é meu, que é a visão do espiritismo em relação aos suicidas. Só que eu fui um pouquinho mais adentro. Eu falei o que acontece com o suicida no mundo espiritual. Tipo, após o suicídio. Após o suicídio. E a proposta do projeto nós temos então 6 coautores. Na próxima edição, que está previsto para a gente conseguir aí 5.000 exemplares, né? Agora são 1.000 exemplares que vão ser distribuídos gratuitamente, instituições religiosas, instituições Achei maravilhoso, sociais, na hora que me mandaram um release, falou que a obra vai ser distribuída gratuitamente. Que você realmente fez para isso, né, Leandro? Fiz para isso. Né? Falei com todos os escritores, olha, não tem direito autoral para vocês. Topam? A gente está junto, Leandro. Até porque eles já conhecem também o meu trabalho. Né? E aí, a próxima edição eu vou colocar mais 3 capítulos, que é de um médico, de um enfermeiro, e eu estou agora em conversa com um comandante, né, da Corporação de Bombeiro Militar. O que te motivou a buscar esses profissionais agora para a próxima edição?
para realmente continuar alinhando estes mesmos pensamentos e mostrar para as pessoas, por exemplo, o que o psicólogo fala também está sendo confirmado pelo enfermeiro, porque o enfermeiro também tem acesso. Com certeza. Por exemplo, um bombeiro militar, o que tem a ver com suicídio? Tudo, porque o cara quando vai pular de uma ponte é o primeiro que chega ele tá lá. Então ele precisa saber lidar. Tem Como é que eu vou lidar? Isso. Com a pessoa. E aliás, ele também tem uma preparação para aquela situação. Precisa. Com certeza. E a experiência dele, a vivência dele vai contribuir, por exemplo, a um pai de família, ao ler o capítulo dele, fala, cara, está acontecendo isso na minha casa. Quem que eu posso já buscar de ajuda? Né? E aí eu vou para a medicina também, eu vou para atrás dos médicos. Por quê? Porque eles também sabem, eles também estão na linha de frente. Então nós não vamos limitar, por exemplo, o livro amarelo apenas em uma única, vamos dizer, linha. Não. Entendi. É amplo. Né? Porque falar de suicídio todas as pessoas podem falar. Tanto que o próximo capítulo da parte religiosa vai ser de um pastor. Eu quero que ele fale do ponto de vista da igreja dele, o que é o suicídio. E cada pessoa tem a sua experiência, Isso. então engrandece demais a obra. Ajuda muito. Com certeza. Muito, né? E mais do que isso, é propagar este bem ao maior número possível de pessoas. Maravilha. Então, assim, se você me perguntar, Leandro, você acha que vai conseguir pelo menos atingir 10%, 8% de 200 mil? Provavelmente não. Mas se eu conseguir 1%, já é um bom resultado. Porque é de grão em grão que a gente consegue. Esse livro está disponível também no digital? Sim, o Tá, livro vai estar disponível. A gente chega mais longe. Isso. Então é só acessar o site humanoseditora.com.br e vai estar lá o download em PDF, sem bloqueio nenhum. Acho que você só vai digitar o seu nome e e-mail, baixou, você pode mandar para todas as pessoas do seu contato. E vamos adentrar um pouquinho mais ao tema que se refere ao livro. Porém, vamos dar aquela seguradinha bem rapidinho, Leandro. A gente já volta, vamos chamar um intervalo bem rapidinho. Estamos de volta hoje, batendo esse papo interessantíssimo. É um bate-papo assim, de extrema relevância, né? Infelizmente, este momento que nós vivemos pós-pandemia, porque eu adoro falar pós-pandemia, mas a incerteza da pandemia também foi algo que motivou muito a esse tipo de comportamento, né? Aumentou a depressão, a ansiedade e, consequentemente, o suicídio, né, Leandro? A incerteza, o ponto de vista materialista, aquele ponto de vista em que, para mim, não há mais perspectiva de vida, faz com que o índice de suicídio aumenta muito. Quando você é materialista, quando você não tem uma crença, você não tem uma fé, quando você não tem fé no seu futuro, o que lhe resta? Só o hoje. E o hoje, muitas vezes, é pesado para as pessoas. Então elas não veem outra perspectiva a não ser cometer um ato criminoso contra eles próprios, que é o suicídio. Nossa, você falou uma coisa que deu uma brida assim para mim, sabe? É quando a pessoa não tem essa perspectiva de futuro, realmente resta um vazio ali, ela tem o agora. Exato. E é neste agora em que ela pode cair num abismo, né, e não ter aquele retorno. Então, isso nós temos que prestar atenção. Você vê que uma vida com propósito muda tudo, né, Leandro? Muda. E não precisa ser necessariamente uma religião. Sim. Tenha propósito. Acredite em alguma coisa. Eu pergunto para as pessoas, você crê? Eu não acredito em religião nenhuma. Eu não perguntei se você crê em religião. Você crê em você? Adorei. Em você. Crê em você. O que você quer? O que você é? Né? Ter uma vida materialista, claro que não é adequado, porque nós somos espíritos, tendo experiências humanas, mas não é inadequado. Eu posso ter uma vida materialista, mas com propósito, porque no final das contas, quando eu desencarnar, eu vou descobrir que mesmo eu supostamente sendo materialista, agindo como materialista, mas tendo um propósito, eu consegui fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Não vai me pesar tanto assim. Nós estamos aqui para isso, né, Leandro? Eu acredito que quando você toma essa consciência e se apossa disso, você transforma a sua vida. Transforma das pessoas. Isso não quer dizer algo que eu não vou ter problema. Vou ter aborrecimentos. Faz parte, né? Vou ter tristezas, eu vou ter melancolias, eu vou ter alguns distúrbios até emocionais, porque fazem parte de nossa constituição. Mas eu não vou me abater. Porque eu estou lutando por algo que eu acredito, eu estou lutando por aquilo que está lá na frente e eu consigo ver. Outro pode não ver, não tem problema, mas eu vejo. Todo mundo tem seus altos e baixos, né? Na vida de todo mundo, o mais otimista, né? Também tem os altos e baixos. Aí quando você está naquele momento, sabe o que eu faço? Eu vou dar uma dica para as pessoas. Vai passar.
né? Vai passar. Eu faço alguma coisa, porque nós somos responsáveis. Sim. Quando você está com a energia baixa, eu falo, gente, o que eu vou inventar para dar essa mudada? Mudar a sintonia. Tá na minha mão, né? É a minha responsabilidade mudar isso. Eu vou, faço uma bike, faço um exercício. Falo, não, vamos mudar essa ótica aqui, essa energia. E é tanta nossa responsabilidade isso, que também quando a gente está sendo cometido, porque é importante a gente falar que pensar no suicídio, tratar o suicídio, ele é uma doença, tá? Ele é uma enfermidade silenciosa, né? A depressão também é uma doença silenciosa que mata milhões de pessoas. Sim. O suicídio também é uma doença muito séria que deve ser encarada. Então, quando eu já estou numa perspectiva de suicida, eu também tenho a responsabilidade, mesmo estando doente, de buscar ajuda. Que nem você falou, vamos movimentar? Cara, eu gosto de fazer ciclismo, vamos fazer, mas eu não estou conseguindo mais, não está legal. Gosto de patinar? Legal, não estou conseguindo. Eu gosto de fazer alguma atividade física na academia? Não estou conseguindo. Opa, tem alguma coisa errada. Qual que é o meu dever? Liga, né? É procurar ajuda. Entende? Se eu não estou conseguindo sozinho, procura ajuda. Buscar um profissional. Exato. Nós não nascemos no planeta Terra sozinhos. Sim. Precisamos um do outro. Né? Eu complemento o outro também me complementa. Não quer dizer que eu não sou ninguém sem o outro. Eu tenho a minha individualidade e ela é respeitada, mas eu preciso do outro, até para adquirir conhecimento, até para chorar. É bom você ter alguém do lado, né? Porque esta pessoa que quando te acalenta, te apoia, ela vai ter uma visão diferente. A energia dela de conforto vai aliviar essa pressão que está na mente da pessoa. E, consequentemente, falando do lado do espiritismo, afasta qualquer tipo de indução negativa de irmãos que já se encontram desencarnados. Até irmãos que cometeram suicídios, porque muitos deles ainda permanecem entre nós, né, de uma maneira ou de outra, nos excitando a comportamentos ruins e negativos. Outros nem sequer têm noção. Que é amplo isso, né? Você muito tocou num amplo. assunto que também é uma vertente. É uma vertente. Porque, lógico, você tem aí as patologias mentais, né, que desenvolve aí um comportamento suicida até chegar ao suicídio, que seria a depressão, a ansiedade e outras doenças também. Mas existe a questão espiritual também. Existe. Na verdade, 100% de nós, tudo que nos cerca é espiritual, né? Agora, não quer dizer que por um processo físico, biológico que nos aconteceu, não seja também espiritual. Porque tudo que nós temos aqui, tudo que nós temos aqui é uma roupagem. Este corpo é uma roupa. O que você está vendo, o que vocês estão vendo é uma roupa. Este não sou eu verdadeiro. Eu sou um espírito, eu sou eterno, uma única vida. E com esta única vida eu tenho várias experiências para eu poder evoluir. Então, eu tenho que encarar nesse aspecto, esta roupa, esta vestimenta, como um dever, tanto social quanto também espiritual, de cuidar desta roupa. Então, qualquer enfermidade que afeta a minha roupa, ela é responsabilidade minha. Qualquer, direta ou indiretamente, ela é responsabilidade minha. E precisamos pensar mais sobre isso. Sim. Então, quero dizer que a cura é uma responsabilidade minha? Não. Mas é um dever do qual nós temos que persistir por ele. Com certeza. Leandro, estamos aí com o livro na mão, a gente não consegue mostrar o livro, esse livro maravilhoso. Vou aproveitar aqui, ó, close aqui. Vou mudar aqui, aí, livro amarelo. Gente, que obra maravilhosa, Leandro Dornelles, organizador, a importância da sensibilização e da prevenção constante ao risco do suicídio. Adorei porque realmente, se é um assunto, aliás, temos números expressivos, não temos que ter só um mês de conscientização, né, Leandro? Foi isso mesmo que foi essa a ideia. Essa sua conscientização, a provocação maior de tudo isso, porque a gente precisa falar o ano todo. O tempo porque essas inteiro. Pessoas também eles estão num momento muito difícil. É como você disse, muito pós-pandemia ainda piorou mais ainda a situação para essas pessoas. Sim. O livro amarelo, é como você ponderou essa questão do setembro. Ele é importante, o setembro amarelo? É óbvio que é, e ele vai continuar sendo. Né? Porque é todo o movimento que se faz nessa época, é toda uma energia destinada para ele. Mas nós podemos fazer muito mais que isso. Não tem que esperar o governo, né? Não tem que esperar só apenas uma instituição fazer alguma coisa. Na realidade, está muito à nossa disposição darmos esse primeiro passo, olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ter essa preocupação com as pessoas. Porque às vezes a gente passa... Aliás, nós não conseguimos ter a percepção
que às vezes as pessoas estão num momento delicado da vida e você até contribui para que a pessoa se sinta pior. Eu não sou uma pessoa que eu tenho aquela consciência e responsabilidade de todo mundo que está perto de mim, eu quero que ela saia melhor. Isso. Sabe, eu gosto de plantar isso no mundo e eu acho que isso ajuda muito as pessoas. Precisamos. E não temos que se preocupar se estas pessoas vão devolver para nós. Não, jamais. É eu que quero dar. Eu quero fazer isso por mim. Sim. Sabe? É algo que eu acredito que eu tenho muito e eu gosto de passar para frente. Sim. Quero te agradecer essa visita. Obrigado. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho só uma coisinha. Você falou uma coisa interessante. Esses tempos atrás eu apresentei a ideia do projeto para um conhecido. Ele disse o seguinte: mas se a pessoa já se suicidou, para que ela precisa? Não acredito. As pessoas levam isso também como negação, mas como brincadeira. E não é uma brincadeira. Isso é tão sério, né? A seriedade desse assunto. Mas eu também levei para brincadeira. Eu falei, melhor ainda, se ela já se suicidou, então que a gente convida ela em espírito para que ela possa aprender agora para não cometer o erro de novo quando vir para a Terra ou para qualquer outro planeta. E você é sempre elegante, né? Tem que ser, né? Achando uma saída elegante. Tem que ser. Mas eu que agradeço, de verdade, do fundo do coração. Sim, olha, as portas estão sempre abertas. Eu adoro ter você aqui comigo. Sempre é um bate-papo engrandecedor, que acrescenta muito na vida, na minha e na de muita gente. Então, eu te espero aqui, porque nós temos umas pautas pendentes. Lembra? Eu vou cobrar de você. Pode cobrar que a gente volta. Muito obrigada, vou esperar meu livro também. Vou te entregar, prometo. E até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Muita luz para você, para o teu programa, para toda a equipe. Muita luz para você de casa. Um beijo no coração e vamos pensar sempre positivo. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, então calma, é rapidinho. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveita a oportunidade, pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Deixa a sua mensagem no nosso Instagram, vai nos fazer muito feliz. Ou também pode ir para o nosso canal no YouTube, tem um conteúdo fantástico lá à sua disposição, te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.